E aí galera do Me Salva, nessa aula a gente vai falar sobre valores eficazes ou valores RMS de potência. A gente já vai ver por que a gente chama de valor eficaz. Para a gente entender isso aí, vamos pensar na seguinte situação. A gente tem dois circuitos aqui compostos por uma fonte e um resistor. Esse circuito da direita, a gente vai dizer que essa fonte aqui é uma fonte de tensão V constante. Então, esse aqui é um circuito DC, ou Direct Current, ou seja, corrente contínua. Esse nosso segundo circuito, ele vai estar excitado por uma fonte, dessa vez senoidal, que a gente vai dizer que tem um valor máximo, Vm, aqui vai ter aquela corrente I. E agora, a nossa pergunta vai ser a seguinte, ó, qual é a relação entre essas duas fontes para que essa potência P1 dissipada por esse resistor seja igual à potência P2 dissipada por esse resistor, sendo que esses resistores aqui têm os dois um valor R. Então vamos começar calculando P1, depois P2 e ver o que acontece aí nesse nosso cálculo. P1 é muito fácil de ser calculado. A potência dissipada por um resistor excitado por uma tensão constante é dada por V, eu vou chamar de VDC, ao quadrado sobre R. Agora, P2, primeiro vamos lembrar que esse Vm aqui, na verdade, é um V de T, que ele é Vm cosseno de ômega T, mais um φV aqui, que é a fase da tensão. Então, agora eu vou calcular o P2. Olha só, em verde aqui para ficar mais claro. O P2, ele pode ser calculado como? Como a gente está pensando em potência média aqui, esse P maiúsculo, então a gente vai ter que integrar a potência instantânea. A potência instantânea é dada por V ao quadrado sobre R. Então a gente vai ter que integrar em um período essa potência instantânea. Eu vou deixar aqui como V ao quadrado de T sobre R dt. Agora eu vou realizar essa conta aqui, ó. Então, o que acontece? Substituindo o valor de V de T ali, a gente fica aqui P2 é 1 sobre T, vezes a integral de T0 até T0 mais um período de tudo isso aqui, ó. V ao quadrado, então é Vm ao quadrado, cosseno ao quadrado de ômega T mais φV, isso tudo sobre o resistor. Agora eu posso pegar esse resistor e jogar para fora dessa integral aqui, porque ele é constante. Então o nosso P2 fica, eu vou escrever dessa forma aqui, ó, 1 sobre R, e aqui dentro desses colchetes a integral. Olha só o que surgiu aqui. Se tu lembrar lá, quando a gente falou sobre valores RMS de tensões e corrente, essa aqui, ó, essa função aqui dentro do colchetes, na verdade, é nada mais nada menos que o valor V RMS ao quadrado. Portanto, o que acontece? Esse nosso P2 aqui, ele é igual ao VRMS ao quadrado sobre R. Ó, se tu lembrar lá, o nosso P1 ele era aquele VDC ao quadrado sobre R. Portanto, ó, a gente chegou na conclusão que analisa essas duas fórmulas aqui, ó, o R é igual, então a gente tem que o VRMS tem que ser igual ao VDC. Então, voltando aqui para o nosso circuito, olha só, a gente tem que, para P1 ser igual a P2, então VDC tem que ser igual a VRMS. Por isso que a gente também chama de valor eficaz, porque se a gente tivesse um circuito de corrente contínua, esse valor de tensão que faria a potência média ser a mesma, seria justamente o valor eficaz ou o valor RMS aí. A gente pode agora escrever as nossas fórmulas que a gente tinha lá para potência média e para potência reativa de outra forma. Primeiro, vamos lembrar o seguinte, ó, que VRMS ou IRMS
eles são iguais a o V máximo sobre raiz de 2, conforme a gente tinha chegado a essa conclusão aí na outra aula. E o IRMS, a mesma coisa. IM sobre raiz de 2. Então, se a gente escrever aquele P lá, ele era VM IM sobre 2 vezes o cosseno de θV menos θI. Agora, se eu fizer isso aqui como sendo VM sobre raiz de 2 vezes IM sobre raiz de 2 vezes o cosseno de θV menos θI. Isso vai nos fornecer um P aí igual a V eficaz vezes o I eficaz vezes o cosseno de θV menos θI, ou então tu pode escrever isso como V RMS e RMS vezes aquele cosseno ali que eu vou chamar de φ. Olha só. Então, dessa mesma maneira, tu pode escrever o Q como sendo V eficaz vezes I eficaz, só que dessa vez com seno. Olha só. Essas aqui são outras duas formas de tu escrever a potência média e a potência reativa dos circuitos em relação aos valores RMS ou valores eficazes, que são a mesma coisa. Por que é importante tu saber isso aí? Nos eletrodomésticos, em geral, na verdade em todos os equipamentos que a gente vê que são operados em corrente alternada, em regime senoidal, na tomada, por exemplo, se tu tem uma lâmpada lá que diz, por exemplo, aqui tu tem uma lâmpada e daí está escrito nela ali 100 watts, por exemplo, e 127 volts. Esses valores aqui, ó, que estão escritos na tua lâmpada, eles são valores RMS. Portanto, se tu quiser calcular, por exemplo, a resistência dessa lâmpada aí, tu vai fazer que a potência é igual a V ao quadrado sobre R. Aqui tu poderia usar tanto a potência RMS como a potência total, mas aqui, como tu tem essas informações aqui em valores eficazes, então o teu R ele vai ser, na verdade, o VRMS ao quadrado sobre o P. Sendo que esse P aí é um valor eficaz de potência e o VRMS é um valor eficaz de tensão. Isso aí é bastante importante tu saber e, além disso, muitas vezes agora, quando a gente estiver trabalhando com fasores, se a gente tiver, por exemplo, um fasor de tensão ali, a gente pode ter um V aqui, ó, com EF. Então quer dizer que o módulo desse fasor aqui, ele não é o módulo que atinge a tensão máxima, não é o VM, agora ele é o V eficaz aí. Isso vai ser bastante importante também de tu entender e a partir de agora a gente vai trabalhar muito com valores eficazes de tensão e corrente, a gente vai ver como eles são importantes. Era isso aí então e até a próxima aula.